O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é sempre providente. A palavra de Deus é uma palavra que vem para transformar, restaurar, revigorar a nossa vida. Ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis a vocação de José. Muitas pessoas acham uma bela história a de José do Egito e acaba olhando somente como uma bela história e não consegue ver a mão de Deus acontecendo. Muitos talvez sofrem essas mesmas coisas ou semelhantes que José enfrentou e que em pleno século 21 ainda ficam chorando, cheios de mimimi, por não conhecer aquilo que Deus vem revelar para nós. A história de José se encaixa em muitos pontos da nossa vida. E que você, meu amado irmão, irmã, a partir de hoje, não ver somente como uma bela história, mas ver a mão de Deus acontecendo na vida do seu povo. E não é uma coisa imediata, como você gostaria que fossem as coisas na sua vida ou da sua família. As coisas é um processo, assim que vai acontecendo. Deus vai agindo na história e vai providenciando tudo aquilo que é necessário. Sabe por quê? Não, vou te responder. Porque Ele sabe do futuro e eu e você não sabemos. Nós somos chamados a viver o tempo presente, temos recordações do passado, mas não conseguimos voltar para ele, da mesma forma que não conseguimos ir para frente, porque tudo é um processo dinâmico na nossa vida. Porque nós somos cabeça dura. E sem contar, alguns ainda têm também um coração petrificado.
e que acabam não enxergando as coisas. Consegue só ver desgraças e não consegue ver as graças. Quem foi José do Egito? Filho caçula de Jacó, o qual o pai, já numa idade, já não tão jovem, teve o seu filho, e sendo caçula, que não é diferente dos caçulinhas de hoje em dia, meu querido irmão. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus e ver a mão de Deus, que é igualzinho hoje. O filho caçula sempre é bajulado. Ou é diferente de hoje? Não é. Por que que ele é bajulado? E por que toda a atenção voltada para ele? Porque ele é o menor. Primeira coisa que você tem que entender é que ele é o menor. Então os maiores têm que cuidar dos menores. Isso é lei natural. E aí o que aconteceu? Os irmãos sentiram enciumados, ficaram cheios de ciúmes, de inveja, porque o pai bajulava o seu filho caçula. O pai estava fazendo uma túnica de mangas longas para o seu filho, e os outros ficaram cheios de inveja. José também conseguia, era um sonhador e interpretava os sonhos. E um belo dia, José, já adolescente, jovenzinho, o pai, na sua pureza e no seu infinito amor, fala para ele com os irmãos cuidar das ovelhas. E os irmãos, quando viram José, tramaram a morte de José. Viram que tinha uma cisterna, vamos jogar José dentro dessa cisterna. E assim o fizeram. O que a maldade é capaz? Tudo por causa de ciúmes, de inveja. A ira tomou conta do coração desses irmãos. Um foi contaminando o outro, percebe? Um contamina o outro, um passa para o outro. O demônio é tão sutil que ele fez todos os outros ficarem cheios de ciúmes. Rubem é aquele que diz, porque eles eram, todos eles acreditavam no Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, o Deus único e verdadeiro. E Rubem viu que não poderia manchar suas mãos com o sangue de um inocente, fala para os irmãos. Por isso que eles colocam na cisterna. Aí daí a pouco eles veem uma caravana passando e eles resolvem então tirar José da cisterna e vender para esse povo estrangeiro. E assim você vai observando também que com o nosso Senhor Jesus Cristo não foi diferente.
E assim também dá para você observar que algumas coisas na sua vida também não é diferente, e que talvez você traz traumas, ressentimentos, mágoas no seu coração até hoje, por falta de abrir a mente ao Espírito Santo, porque o inimigo, ele faz com que nós fechamos a nossa mente e não conseguimos enxergar as maravilhas de Deus. Como Deus é providente, Ele sabe do futuro, Ele conhece tudo, porque Deus é sempre presente. Para Ele não existe passado, para Ele tudo é presente. José é vendido por algumas moedas e é levado para o Egito. Lá ele sofreu muito, passou muitas dificuldades. E um belo dia, o faraó precisava de alguém para interpretar o sonho dele. Os sumos sacerdotes não conseguiam, o pessoal da corte também não. Aí o rei abriu para todos, e José foi e interpretou o sonho do faraó, que é a leitura de hoje, do período de fome, de seca, um período difícil que eles iam passar. O faraó então faz dele, com o decorrer do tempo, porque nada acontece do dia para a noite, meu querido irmão. Eu estou falando, mas isso é uma história longa de vida, tem os sofrimentos, tem as fomes, tem um punhado de coisa por trás de tudo isto, para que ele chegue a ser governador, ocupar um cargo altíssimo. Quem é José? Filho de hebreu. Qual a religião de José? A mesma de Jesus. É o mesmo Deus. Estão captando? José foi para onde? Egito. Quando fala do Egito, você lembra do quê? De muitos deuses, das tumbas, dos faraós. José, com tudo isso que ele viveu, meu amado, não abandonou a fé, não negou o seu Deus, mesmo diante de todo aquele povo, ele tinha os seus momentos de oração ao seu Senhor, mesmo mostrando para ele outros deuses, ele nunca abandonou o seu Senhor. E Deus assim foi escrevendo a história, porque ali ele encontrou um coração bom, amoroso, um coração generoso, um homem de cabeça aberta ao Senhor, que sempre se submeteu à vontade de Deus. E Deus faz com que ele chegue nesse posto altíssimo do governo do faraó, por causa da crise, da fome. E José teve toda a iluminação, toda a inspiração dada por Deus, de construir grandes celeiros e armazenar. E aí o povo vinha e adquiria, ele vendia. O faraó ficou encantado porque o seu governo crescia mesmo num tempo de crise. Tudo obra realizada por José, iluminado por Deus. Um homem fiel. Fidelidade, meu querido irmão, é sinônimo de felicidade. Entendeu?
quem é fiel ao seu Deus, que é Jesus, é feliz. Porque Deus é providente. Assim como Ele matou a fome de tantos outros povos, de tantas outras nações, mas também do povo de Deus, lá da terra de Canaã, que também estava passando fome. E quem vai à procura de alimento são os seus irmãos. Lá chegando, como estava diante de uma autoridade, eles se inclinam. Não o conhece, mas José conhece. José prende eles por 3 dias. Creio eu, assim como Jesus ficou 3 dias na sepultura, eu acho que esses 3 dias de José foi quando ele ficou lá no seu íntimo, refletindo, orando muito, pensando muito, se entregando totalmente a Deus e pedindo uma luz para o Senhor do que ele deveria fazer, como ele deveria proceder. Pois José volta, eles com o intérprete, para não dizer que era ele, que eles não pudessem reconhecer, então tinha um intérprete, mas José sabia, conhecia muito bem a sua língua, e ali ele pede para que traga o irmão mais novo. Aí amanhã continua, tá bom? Então amanhã você participa da missa, que você vai saber da continuação. Mas só para adiantar um pouquinho, José, depois ter conversado com eles, mandou de volta para sua terra, levam alimento, depois eles vêm e vê, porque Rúben diz de novo: eu vos adverti, não pequeis contra o menino era José, e vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Porque eles achavam que o menino tinha morrido. Então por isso eles estarem vivendo tudo isso. Quantos anos esses irmãos viveram longe de José, mentindo para o seu pai, e trazendo dentro do seu coração todo esse sofrimento, essa incerteza se o irmão estava vivo ou não. Ficaram remoendo por muitos anos. Assim como tem hoje em dia muitas pessoas que ficam remoendo certas coisas dentro de si por muitos anos. São verdadeiros mortos-vivos. Quer dizer, está morto mesmo, morto por dentro, vivo porque está nesse mundo, caminhando como zumbi. Nós vamos encontrar muitas pessoas assim, paralisadas no pecado, como esse povo, como os irmãos de José estavam paralisados. Mas Deus, na sua providência, deu comida para que ninguém passasse dificuldade por intermédio de José. Depois vem o pai de José, ou melhor, vem os irmãos, ele se revela quem ele é. Depois ele vai ao encontro do pai, e o faraó deu para ele uma grande soma, vamos dizer, em coisas, né? Hoje na nossa linguagem diríamos em dinheiro, né? Mas assim, nas carruagens, naquilo que ele podia levar para ficar com a sua família.
Deus sempre é providente. E José morreu juntamente com os seus irmãos. Deus ama um coração puro. Deus ama aqueles que são realmente seus filhos e que têm consciência que é filho, que em qualquer momento da vida continua sendo filho. Deus espera, assim como Ele esperou até o último momento, com que Judas Iscariote se convertesse. Judas nasceu para ser santo, um grande santo, porque foi escolhido por Deus, mas ele preferiu entregar Jesus Cristo. Ele preferiu trair totalmente a sua fé, totalmente aquilo que ele viveu por vários anos, 3 anos no mínimo, junto de Jesus. Tudo por causa dos bens materiais. Por não acreditar que Deus, Ele é providente na nossa vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor, Ele é um Deus que cuida das suas ovelhas. Ele sempre vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Assim como aconteceu com José e toda a sua família, que passaram por um período de penúria, mas Deus sempre é providente e sempre é necessário uma pessoa na família para salvar o restante todo da família. Hoje no Evangelho também, o Senhor convida os seus apóstolos e os envia. Então, Ele chama e envia. E Ele envia na missão. E Ele é muito claro nas recomendações. Então, se nós queremos vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, nós precisamos estar sempre atentos às suas recomendações, aos seus ensinamentos, sermos obedientes ao Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é como lá na sua casa, você com seu pai. Se você já está na idade adulta, você viveu isto também lá atrás. O pai fala, ou a mãe, não faça isto. E você finge que não ouviu, desobedece e sofre as consequências de um castigo. Por quê? Porque não foi obediente, não ouviu as recomendações, quis agir por conta própria. Não, nós somos filhos do alto, somos cristãos, ungidos de Deus. Então nós temos que acatar sempre as recomendações do Senhor. E hoje Ele recomendou para os seus discípulos. Ele chamou os 12, deu poder para eles. Até para Judas Iscariotes, Deus deu poder para eles. Mas recomendou: não vão evangelizar os pagãos. Eu quero que vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero que vocês vão atrás do meu povo. Então hoje o Senhor vem dizer para nós: eu quero que vocês vão atrás dos batizados, dos católicos afastados. É esses que o Senhor quer. E esses é os quais estão na nossa volta. São os membros da nossa família, nossos parentes e amigos, colegas de trabalho. É para esses que o Senhor hoje nos envia. Ele não está nos enviando para ir lá atrás do outro irmão, da outra religião. Não. Ele quer que nós evangelizemos, falamos dele,
para os da nossa família, para os batizados, para os católicos. E ele até fala: e nessa caminhada dizei para eles, o reino dos céus está próximo. Jesus está dizendo, fala para eles que o reino dos céus está acontecendo, que eles estão perdendo, que eles estão morrendo nas trevas do pecado. O reino dos céus está próximo. E você pode ir até um pouquinho mais longe. E Jesus está voltando. Se prepara, meu irmão, porque Jesus está voltando. Ele chega a qualquer momento na sua vida. E depois, a sua volta, a sua vinda, como nós rezamos na Santa Missa, a sua segunda vinda gloriosa. Que não sabemos também o dia, mas dizer para o povo: Jesus está voltando, o reino dos céus está próximo, convertei-vos. E para que nós possamos dizer tudo isto, você precisa ter argumento. E aonde nós vamos buscar isto, meu irmão? Conhecendo a palavra, pedindo que Deus nos conceda a sabedoria, a inteligência, que são esses dons do Espírito Santo, para sermos bons evangelizadores. Nós temos tudo. Nós temos alguém que nos capacita. Quando você está aberto à graça de Deus, Deus te capacita, te ilumina, te inspira, para que você, naquele momento, fale as palavras que Ele fala, que Ele gostaria de falar para aquela pessoa. Ele usa você. Então, meu irmão, não está na hora de você mudar de vida? Acreditar que Deus faz maravilhas? Está na hora de você ser um filho autêntico, um verdadeiro cristão, que saiba aproveitar das coisas maravilhosas que Deus nos concede. Meu querido, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você já tomou posse disso? Já tomou consciência? O que é ser filho do Todo-Poderoso? Não. Então começa a tomar consciência. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Não significa que não passaremos por tormentas. Vemos há uns dias vivendo a palavra e sabemos que vamos passar por tormentas. Não significa que eu não vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz. Não significa que não vou ter problemas com traição. Jesus teve. Traiu um dos seus. Tudo isso nós vamos enfrentar. Mas quando nós somos repletos da graça do Espírito Santo, nós enfrentamos isso de cabeça erguida, de forma muito consciente e transparente, porque nós temos um Deus maravilhoso, que cuida de nós e que nos auxilia na nossa caminhada. Peçamos a intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe. Que nossa Mãe, a cheia da graça, possa realmente interceder junto do seu Filho Jesus, para que sejamos homens e mulheres de oração, homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres corajosos, autênticos soldados de Cristo, e que sabe que a arma poderosa para vencer todo tipo de demônios que existe no mundo é
a própria palavra do Senhor Jesus, que é palavra de salvação e de vida eterna. Amém.